botar o cronômetro. Vou esperar mais uns 2, 3 minutos para começar a aula, tá, pessoal? Para dar tempo ainda do pessoal chegar. Eu vou dando algum aviso, vamos conversando aí. Se alguém quiser tirar dúvida até do conteúdo também, fica à vontade. Eu já recebi um artigo do grupo da Carol. Lembrem de ir me mandando o arquivo em PDF, né, para o meu e-mail, que pode ser leotartaruga@gmail.com ou leonardo.tartaruga@urgs.br, qualquer um dos dois. Tá? Lembrem que os links dos vídeos das aulas já estão no Moodle, tá? Os links que direcionam vocês para o YouTube, onde tem a aula. Então, se caso perderam a aula ou querem recuperar ali para usar para a parte dos resumos da matéria, né? Vocês têm que entregar, por favor. E-mail de novo, senhor. Professor. Não sei se liga o microfone ou não. Mais de uma pessoa falou e eu não entendi direito. Vocês precisam do e-mail? Do meu e-mail? Repete de novo. Tá, eu vou digitar também leotartaruga@gmail.com. Tudo junto, minúscula. leotartaruga@gmail.com ou leonardo.tartaruga@urgs.br. Às vezes vocês me escrevem pela sala de aula virtual e é muito ruim porque me chega o e-mail e aí eu tenho que abrir o sistema da URGS para poder responder. Se puderem me mandar direto para o e-mail é mais rápido, né? Eu já respondo ali, a gente usa a comunicação mais rápida. Diga. Eu já havia lhe mandado um e-mail ainda no começo do isolamento com o artigo. Eu tenho que mandar de novo? Manda de novo, cara, por segurança. Com o artigo, tá bom. Eu agradeço, cara. Manda. Ok. Pessoal, os grupos vão ficar assim, então, instituídos, tá? De 3 a 5 integrantes, tá? 3 a 5 integrantes. Ok? Para a turma da manhã. O que mais? Eu coloquei faz pouco, tá? Vocês não devem ter tido acesso ainda, mas eu botei no Moodle alguns artigos de aprofundamento. Alguns alunos me pediram, então eu fiz assim uma coletânea um pouco rápida. Não engloba todo o conteúdo, quase sempre aprofunda algum tema do conteúdo, tá? Então cuidem que não é o resumo da matéria aqueles artigos, mas são, como diz o nome, pontos de aprofundamento sobre os aspectos da matéria. Tá? Eu estou adicionando ainda arquivos ali. Por enquanto eu coloquei sobre conceitos, que é o que a gente está trabalhando ainda, e princípios. E tem um artigo só sobre velocidade ali, mas eu vou ir adicionando ao longo do tempo, tá? Material que eu julgo que é interessante assim vocês lerem para quem quer se aprofundar um pouco no. Tu colocou no Moodle, Tarta? No Moodle, mas faz bem pouco assim. Eu salvei um pouquinho antes de entrar na aula. Tá? Tá. Então, não devem ter entrado ainda. Mas igual confirmem para ver se está ali, tá? Eu abri mais uma pastinha que está com esse nome, Artigos de Aprofundamento. Tá junto do mesmo tópico ali, que tem o título, como é que era? Era Arquivos Importantes. Aí tem embaixo, tem Artigos de Aprofundamento. E aí tem uma listinha ali com o título do artigo e depois embaixo tem uma lista dos artigos, tá? Estão os PDFs ali com o título do arquivo é o que eu botei em cima na lista, né? Então, velocidade, por exemplo, é Verkhoshansky, alguma coisa. Aí vocês vão no PDF e procurem por Verkhoshansky. Não tá muito fácil, tá? Mas por enquanto foi o jeito que eu achei assim para vocês terem. Eu gostaria que pudesse estar junto, né? O título ali e os arquivos, mas eu não consegui. No Moodle fica separado, né? Tem que adicionar os arquivos num lugar, tá? E por enquanto fica assim. Usem desse jeito. Que mais? Buenas, Israel. Israel, eu já pedi para a Nicole fazer a lista das chamadas, tá? Tu pode fazer para mim, Israel? Israel não se move muito, eu não sei se ele está ouvindo ou não. O Gabriel já é um cara mais hiperativo e a gente já vê que o troço está funcionando. Israel não, Israel até saiu a imagem dele. Mas, Nicole, faz de qualquer jeito, é melhor eu ter 2 chamadas do que uma, tá? Pessoal, vamos começar a aula então, tá? Eu vou
até vou começar um pouco diferente cada dia, vamos começar do jeito que dá, tá? Eu vou pensando aqui para tentar motivar vocês e especialmente para manter, eu sei que é difícil, né? Manter a disciplina de entrar no horário, etc. Pessoal, vamos começar com questões. Eu quero abrir um tempo aqui para vocês tirarem dúvidas do que a gente viu até agora. Então, eu dou voz um pouco para vocês também, a gente interage um pouco mais. Tá? Podem me questionar. Qualquer coisa que não entenderam até agora, a gente viu poucas coisas, né? Adaptação, conceitos gerais, volume e intensidade. Tem dúvida sobre o que já viram em algum outro lugar e não está fechando, vai ver aqui. Vamos tentar esclarecer coisas, assim. Vocês até que estão preparando o resumo e daqui a pouco querem botar alguma coisa a mais ou não, também fica à vontade para perguntar. Sobre o resumo, tem que dar uma explicada melhor no resumo, Tarta. Tipo assim, como é que tu gostaria do formato? Eu confesso que fiquei nessa dúvida. Olha, eu vou tentar dizer o que era ideal, mas de qualquer jeito eu vou estar pagando o preço de deixar livre, né, gente? Então, o que eu gostaria, assim, primeiro a ideia geral assim, é o caderno de vocês. Eu ao longo dos anos eu vejo assim, por exemplo, quase sempre as gurias são muito organizadas, né? Poxa, é umas obras de arte até os cadernos. Assim. Eu adoraria ter esse material para um dia juntar e virar um material bom que a gente vem ao longo dos anos fazendo até com alguns monitores, tá? O Rafa está envolvido nisso. Mas, de qualquer jeito, é uma maneira de incentivar vocês a fazerem essa atividade, que é o registro de vocês. Então, não é nada mais do que isso, tá? Só que tem alunos, realmente, que são mais interessados e, às vezes, adicionam coisas mesmo, né? Fazem, pô, aqui, esse ponto aqui é interessante com o artigo tal que eu li da outra disciplina ou do que eu estou estudando por fora. E aí fica o material. Assim, eu tenho até hoje o meu material de graduação sobre a pasta de tênis, por exemplo, do professor Balbinotti, né? Eu me lembro lá que foi bem no ano que o Guga ganhou lá, em 97, foi bem pouco tempo, né? Roland Garros. Pô, eu me lembro até hoje e ainda tenho essa pasta. Assim, eu faz uns 2 anos tive que usar algum material, eu peguei lá a pasta. Hoje não precisa muito, tem a parte digital, só que eu acho que é um bom exercício para organizar as ideias. É uma coisa das antigas ainda que eu acho que vale a pena para organizar e tentar aprofundar as ideias. Mais hoje, que a gente vive sempre no rasteiro, né? Tudo dura 5 segundos, 10 segundos. Acho que vale a pena organizar alguma coisa um pouco mais pesada. Assim. Então, a ideia do resumo é juntar todo o conteúdo que vocês estão registrando da aula. Agora, eu tenho que sentir que é da aula, porque tem muito aluno malandro que sabe como é que é. Hoje, no mundo do copy-paste, o cara copia, cola e está na cara que não é material da aula. Então, o que eu quero é essa honestidade, que esteja guiado pelo material da aula. É um resumo da aula, tá? Aliado a coisas de profundidade. Eu quis adicionar um gráfico do livro do Will Morikoski, eu não sei. Legal, tá ali, mas não pode ser o capítulo do Will Morikoski, porque a gente sabe que não. Aí tem algo errado ali. Tem que ser o resumo, tá? O resumo com alguma coisa a mais, que vai estar valendo também, tá? Lembrem que é aquele P1, né, que a gente botou, que é algum artigo e coisas assim. Tudo isso num Word. Eu fiz um jeito assim, joga tudo que o Word permite, né? Eu sei que figuras desformatam, às vezes a gente faz formatinho no caderno, não sai bem. Se vocês quiserem, pode até tirar foto da folha do caderno, não sei se fica bom, mas até isso eu aceito, assim, desde que fique claro, né? Seja legível minimamente, coisas assim, tá? Mas dentro de um arquivo do Word, sem limite de espaço, gente. Não tem mesmo. Assim, claro, se eu notar que é uma folha só ou 2 de todos os princípios, eu vou achar estranho. Deveria ter mais registro, entendeu? Para ser um resumo da matéria. E Se também der não para precisa cruzar, ser... tu entra na CIS Brasil. Mas eu não sei como é que faz. Ó, e começou a sacanagem. Daí tu lá na frente tu dobra. Isso. Vai falando mais que eu tô ouvindo. Tá. Entendeu? Não sei se alertei um pouco. Não tem, tá? Um quadro, não é quadradinho, tá? Mas é nesse sentido. Tá. Para entregar quando? Tá ali no plano de ensino, tá? Eu não lembro agora, tem que olhar no plano. Tá ali uma data em negrito para... Até 17 de setembro, por aí, 17, 19, é a entrega da primeira parte dos princípios. Por aí, nessa Isso parte. aí, então tá. Fiquem bem atentos ao plano ali. Então, em torno de 17, 19, eu vou seguir o que está ali marcado no plano. Aí é só a parte de princípios. Depois vai ter um outro arquivo, que é o resumo da matéria, com a segunda parte, que são os métodos de treinamento, que é mais para o final do semestre. Oi, professor, tudo bem? Tudo jóia. Diga.
Olha só, sobre essa questão do plano de ensino, eu dei uma olhada essa semana e as datas elas estão diferentes lá onde ficam os quadradinhos lá, onde tu coloca as atividades, tá uma data e embaixo tá outra. Foi mal. Tá bom, obrigado por me avisar. Eu vou, Esse louco, próxima meu. aula eu Desculpa vou aí. avisar vocês então. Tá? Não vou parar Tá? agora, não perder tempo, mas obrigado. Eu vou ajustar isso, tá? Tem que estar Tá bom, certinho. obrigada. Valeu. Obrigado, tá? Por me avisar. Falou isso, termina a ligação que falou. Tá ótimo. Bom, pessoal, vamos lá, vamos para o conteúdo, tá? Mas se tiverem mais dúvidas aí, mais ligado à matéria, vão prendendo o grito e me parem mesmo que eu esteja no meio do raciocínio, porque eu sou meio intenso, vou dando o conteúdo, mas não tem problema, tá? De ser um pouco rompante para parar ali. Tem alguém que quer falar ou só deixou o microfone aberto? É o Hugo que tá com o microfone aberto o tempo todo e não se ligou que tem que desligar. Mas enfim. Tá. Então deixa que eu mesmo mutei ele. Aí se ele precisar falar alguma coisa, prende o grito. Deixa eu ver se tem mais gente. Pessoal, mutem, deixem mudo o microfone. Ali no microfonezinho, desenho, cliquem em cima para estar o risquinho em cima. Tá? O Gustavo Padilha, por exemplo, deixou o microfone aberto, que até não está atrapalhando. Mas na medida do possível, muta. Eu mesmo vou. Tá? Vamos lá então, pessoal. Vou compartilhar a tela e vamos começar o baile. Na aula passada, nós estávamos começando o conteúdo de princípio da especificidade, né? Comentei sobre a questão básica, fiz um resumo histórico assim desse aspecto desse princípio e comecei falando assim que eu ia organizar esse conteúdo em 3 aspectos. Um deles metabólico, depois o outro ligado à ativação eletromiográfica e outro padrão de movimento, né? Coisas relacionadas a isso. Deixa eu já botar aqui. Vocês estão enxergando aí? Eu não vejo mais ninguém para me dar um retorno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a janela, pelo menos para enxergar alguém. Dá pra ver. Dá para ver, obrigado. Tá, agora eu não sei porquê. Agora que eu vi que tu resgatou, mas tu não... Ah, tá, mas é o banco... É o Hugo aí acertando as contas dele. Vamos lá, gente, vamos ajudar. Tá, então voltando, pessoal. Estávamos falando, eu iniciei, acho que eu terminei a matéria, se não for bem isso, eu vou repetir igual, de qualquer forma, com uma sequência de estudos do professor McArdle e vários colaboradores, onde eles começaram a modificar uma realidade de treino, algo que era muito importante na época, que eu resumi daquela forma, que era o seguinte, que era, assim, até uns início de anos 90, alguns nadadores, algumas vezes faziam o treino de base deles, que é um período mais inicial, os primeiros meses de treinamento, vamos resumir assim, treinando com corrida, por exemplo, ou com ciclismo, né, com bicicleta, às vezes ergômetro mesmo, ou bicicleta normal, tá? Que é mais raro, mais comum era correr, né? Então eles faziam uma base de treino, nadadores, correndo. E isso não era um treino a mais, não era um cross-training, não, era o treino principal deles. Isso hoje é bastante estranho até ouvir isso. Tá? O grupo do McArdle vai fazer a série de estudos, saúde, vai fazer a série de estudos onde vai modificar essa realidade e vai mostrar que não dá para fazer isso. Não dá. Tá? Hoje até está se estudando possibilidades disso de novo, que eu vou falar mais para frente, mas hoje não dá para substituir a treino principal treinando uma coisa. Então, corredores, por exemplo, irem para a bicicleta ergométrica, que é o que o grupo nosso até está pensando em fazer algo parecido. Mas hoje não é concebível que o corredor passe 2 meses andando de bicicleta como um treino normal, não justificado por lesão ou qualquer outra questão. Tá? Então, o McArdle ele vai mostrar que não dá para fazer isso. Que o cara que quer fazer uma base de treino, o nadador que quer fazer aquela base de treino, por exemplo, melhorar o VO2 máximo dele, eles observaram a partir do início do macrociclo que tem que melhorar essa potência aeróbica máxima. O que ele vai fazer? Ele vai nadar. Ele vai nadar com cargas de treino específicas para melhorar o VO2. Tá? Que depois nós vamos ver o que é. Mas ele vai treinar natação. Ele não vai correr outra coisa. Tá? O que o McArdle vai ver, então? Ele vai fazer um primeiro bloco de estudos que eu resumi um pouco assim. O que ele fez? Fez corredores fazerem testes de VO2 máximo na esteira ergométrica, ciclistas fazem seu VO2 máximo no ciclo ergômetro e nadadores no swimming flume.
tá? Naquela piscina com correnteza que mais ou menos simula as situações de ergometria, tá? Bom, e vão fazer lá testes muito parecidos de VO2. Então, vejam que tudo que eu vou falar agora, tentem dizer, é tudo controlado, que alguns dizem, mas os caras eram diferentes. Não, eles mais ou menos tentaram achar grupos muito semelhantes, apesar de ser difícil, né, de sempre achar igual, mas corredores, ciclistas e nadadores, todos de mesmo nível, era tudo nível internacional, era alto nível de desempenho, e esses caras faziam testes de VO2 máximo, cada um no seu quadrado, tá? E o que eles observaram? A gente terminou a aula passada falando sobre isso. Eles observaram que naquela época corredores tinham maior VO2 máximo do que ciclistas e nadadores. E ciclistas tinham maior VO2 máximo do que nadadores. A principal razão, gente, é algo muito simples, tá? Que é o envolvimento e engajamento muscular, tá? E tem a ver com ativação. Eu ativo mais músculos e ou em maior intensidade, tá? E aí eu gosto de falar, tem várias frases aí de efeito que não tem muito sentido. Por exemplo, uma delas que eu ouvi ao longo da minha formação era de que a natação é boa porque mexe todos os músculos. Assim, não tem nenhum estudo cinesiológico que chegou perto de analisar todos os músculos. Nós temos centenas de músculos e é bem complicado fazer essa análise, tá? E mesmo se fosse verdade, e até em certo sentido pode ser que tenha uma certa distribuição a natação por causa dessa situação instável, etc., que é o meio aquático, por aí vai. Mesmo se fosse isso não é o mais importante. O importante é que tu ative mais fibras musculares na totalidade. E aí vem um ponto fraco da natação. A natação vai se utilizar de membros superiores como principal gerador de potência, né, como de força propulsiva, né, a gente sabe, mas com grupos musculares pequenos e inclusive com uma eficiência muscular, uma eficiência, vamos chamar, muscular, menor do que de membros inferiores, que faz também com que limite lá o potencial de geração de potência. Mas, de qualquer jeito, o importante é isso, menos massa muscular envolvida, ativada, tá? Ciclistas usam bem menos do que corredores, né? Muito membro inferior, mas numa intensidade muito alta, né? Bem sincronizado. E nadadores, como eu falei, muito membro superior, e aí se explicava essa defasagem. Até hoje, nadadores têm um VO2 menor. Só que entre ciclistas e corredores, o legal, que eu falei um pouquinho no finalzinho da aula, o legal é que isso mudou nos dias atuais. A partir de processos de alteração de treino bem importante, que eu vou logo falar para vocês, mas que é legal mostrar que às vezes as verdades que a gente estuda na ciência, elas são sempre passíveis de mudança, porque elas estão constantemente sendo colocadas à prova, né, através de hipóteses que refutem, e assim, dessa forma, a gente fortaleça teorias, né, enfim. Mas, nesse caso, o que vem acontecendo ao longo dos anos é que ciclistas vêm empatando esse VO2. Eles vêm crescendo com o VO2 máximo também, apesar de não ser um definidor, ele simples de desempenho, isso já se sabe há muito tempo e continua sendo assim. O VO2 não é um definidor único de desempenho em alto nível, em grupos homogêneos, caras de altíssimo nível, mas eles vêm aumentando, e ciclistas aumentaram mais do que corredores, a ponto de não ter tanta diferença, e às vezes até ciclistas terem VO2 máximo maior do que corredores. E aí que eu coloco a questão, não, mas espera aí, professor, o senhor falou que o mecanismo principal era a massa muscular envolvida, e o que está acontecendo? Ciclistas agora começaram a usar mais massa muscular envolvida? Não, o que eles começaram a ver é que existia um outro fator que começou a aparecer demais além desse. E agora a gente vai adicionar, então, esse também. A gente aprendeu nos últimos 30 anos que tem mais outro aspecto que também vai estar relacionado, tá? Que não é só o engajamento muscular ou massa muscular envolvida total, tá? O que vem aparecendo também, gente, é um aspecto que, assim, em última análise, é muito ligado ao treino. E por isso que, às vezes, até os cientistas do esporte se perdem um pouco, porque estão sempre atrás de um mecanismo às vezes muito refinado lá, e não é assim, claro, tem algo fisiológico no meio e bioquímico, mas a questão principal, o primo movente, que se diz no latim, o fator principal é uma alteração nas possibilidades de volume de treinamento. A questão é volume de treinamento. O que vem acontecendo? Nos últimos 30 anos, os volumes de treino vêm oscilando, mas, de certa forma, se a gente for olhar toda a curva, os caras tendem a aumentar volumes de treinamento.
mas o ciclista muito mais. E aí vem um problema para o corredor. O que a gente tem hoje para mostrar para vocês, isso é gritante, para quem é do treinamento sabe bem, quem não é, às vezes esquece dessas coisas, e isso é fundamental saber, é que, por exemplo, ciclistas e corredores do mesmo nível, tá, que fazem provas com o mesmo tempo, né, porque não adianta falar em distância, obviamente o ciclista anda bem mais, mas em tempos parecidos, ou seja, usam metabolismos semelhantes, o que acontece? Ciclistas treinam em torno de 2 vezes a 3 vezes com maior volume do que corredores. E não é distância, que obviamente seria explicável, né? Claro que o ciclista anda bem mais. Se vocês conhecem ciclista, que é atleta, depois sabe, os caras fazem um volume enorme e tal. Corrida é bem menos, por causa, claro, do tipo de eficiência que está envolvida toda ali. Mas a questão não é essa, é quando é tempo de treino mesmo. Quando o volume é avaliado por tempo de treino, os ciclistas conseguem treinar de 2 a 3 vezes mais do que corredores. Isso não é pouca coisa, gente. Imaginem, é muita diferença. E aí, o que acontece? Eles conseguem ter adaptações metabólicas maiores ainda do que corredores em grupos musculares que são super treinados, né? Mas mesmo nesse alto nível de treinamento, parece que há um limite que o corredor tem, que é um limite de eficiência na questão da propulsão, na questão da máquina, da estrutura desse cara, e que está em relação com o tipo de atividade que é biomecanicamente falando, né? Corredores têm impactos enormes a cada passo, né? Eles sofrem de 2 a 4 Gs de impacto, que são, imaginem, 2 a 4 vezes o peso corporal, especialmente nos membros inferiores, né? E isso transmitindo para todas as estruturas do sistema músculo-esquelético. Então, é por isso que as lesões são tão altas, né? A prevalência de lesões em corredores. E aí eles têm um limite da máquina em relação ao motor. E isso limita os desempenhos do motor por causa dessa questão. O ciclista tem bem menos. Ele também tem lesões, né? Como todo esporte, vai no alto nível, vai arriscar em algum ponto, que eu falei fraco, né? Digamos assim. Só que em muito menor prevalência. E tanto é que os volumes estão ali para deixar claro essa diferença. Tá? Então, o ciclista conseguiu vencer muito desse ponto fraco que ele tem, que é menos massa muscular envolvida, substituindo com treino. Ou seja, o que se nota é que o corredor ainda tem limites muito grandes de desempenho. Se ele conseguir vencer esses limites estruturais, vamos chamar assim. E aí está uma resposta muito simples também de todos os estudos que vêm sendo feitos aí com o esporte, com a quebra das 2 horas da maratona. Inclusive, tem uma coisa bem legal, tem um mestrando meu, o Edson, que participa de uma linha de pesquisa com um grupo americano do professor Roger Cran sobre essa questão de como vai ser quebrado as 2 horas, né? E tem toda a pesquisa com calçado, que não é ligada à nossa parte exatamente, nós estamos envolvidos no estudo da parte elástica, né? Mas tem algo que é muito simples e muito forte nessa explicação toda da vantagem dos quenianos, que não é tanto, de novo, genético, etc. Genético sempre mas não tanto na função, é muito mais em forma, que é uma questão básica, que é peso. Os quenianos correm, não sei se vocês já viram a estrutura corporal desses caras, é algo gritante, até às vezes impactante, assim, da magreza deles. Então, eles são muito magros, ou seja, isso diminui carga mecânica, né, basicamente, e permite eles treinarem muito mais também. Tá? Resumindo, assim. Então, isso é muito importante. Tá? Então, eu trouxe esse ponto só para mostrar, dar uma pincelada sobre aspectos bem modernos sobre treinamento, ligados a essa questão inicial, que é a especificidade. Tá? Mas naquela época, o McArdle viu que corredores eram um pouco maior. Hoje mudou um pouco. Ok, está dado essa mensagem. O que ele vai fazer depois? Ele vai misturar as avaliações. Ele vai fazer corredores não só serem avaliados na esteira, ele também vai colocar corredores para serem avaliados no cicloergômetro, e na piscina era mais complicado, o que foi mais comum nesses estudos fazer o contrário, pegar o nadador, tirar ele do swimming flum e colocar ele no cicloergômetro ou na esteira e avaliar esses VO2 máximos cruzados, vamos falar assim, para fins pedagógicos. E aí o que aparece, gente? Vamos se manter lá nos anos 90, tá? Onde corredores tinham um maior VO2 máximo do que os outros. O que acontece? Uma questão básica. Tu pega lá esses mesmos corredores e coloca eles no cicloergômetro. E agora vamos pensar no cicloergômetro. Quando eu vou avaliar o VO2 máximo só no cicloergômetro,
Corredores vão continuar tendo maior VO2 máximo, como foi encontrado em relação a ciclistas, ou não? Eu sei que vários de vocês devem estar com vontade de responder que não é assim. O ciclista vai ter maior VO2, porque até quem já faz teste em atleta sabe disso. Tá? Não vai ter jeito, mesmo nessa condição. E aí vai mostrar que o VO2 máximo que a gente mede, que a gente avalia, ele não é um VO2 máximo, vamos chamar de verdadeiro, assim, não, porque o discurso do VO2 máximo é encontrar a potência máxima metabólica que aquele organismo consegue gerar durante o exercício, durante o movimento. Não é bem assim, a gente tem que limitar a especificidade, tem que dizer que, olha, o maior VO2 máximo, a potência máxima metabólica que aquele organismo consegue gerar, né, por via aeróbica, para aquele exercício, especificamente. E não a verdade absoluta, que encontramos um limite corporal total, porque isso vai ser dependente do tipo de exercício, né, e também não só do tipo ligado ao engajamento muscular, mas também dos treinos que esse cara vem fazendo, pelo que a gente falou lá do ciclismo. E aí o que ele viu nesses estudos? É que quando se era avaliado no cicloergômetro, os ciclistas tinham maior VO2 máximo. Nesse mesmo grupo que a gente analisou, que era um pouco menor do que o VO2 máximo de corredores na esteira. Tá? Mas quando avaliado só no cicloergômetro, os corredores tinham um VO2 máximo menor. Isso mostrou o quê, gente? Que há adaptações locais, ao nível de capilar, ao nível da mecânica muscular, que já está super provado isso também. Tem até uma história bem legal, que acho que mais para frente eu vou falar, de um artigo clássico nosso, que foi do primeiro professor da ESEF a publicar na Medicine Science, que é uma das maiores revistas da nossa área. Hoje eu, por exemplo, tenho 3 artigos publicados ali, tem outros colegas que trabalham, mas isso aconteceu em um artigo dos anos 90, onde mostrou que a mecânica muscular de ciclistas e corredores era bastante diferente, assim. Ou seja, isso já implicava em parte da explicação do porquê que os VO2 vão ser diferentes. O corredor vai ser obrigado a exercitar músculos propulsores importantes em condições desfavoráveis do que ele treinou, digamos assim, quando ele vai para a bicicleta. E o mesmo é verdade do ciclista para a corrida. Tá? Resumindo um pouco, é uma das explicações disso. Mas o que ele viu? Que a resposta interessante é que a especificidade era muito importante, né? Quando eu quero avaliar atletas, eu tenho que procurar o meu ergômetro específico, né? Esse foi a mensagem ali desse segundo bloco de estudos, tá? Então mostrou essa questão. Outro dado que eu trago para vocês da literatura que eu acho interessante é de um estudo da Pogliag, que eu vou botar também, agora eu lembrei, vou botar no material de aprofundamento. É um estudo muito interessante, que, resumindo, ele faz o seguinte: a Silvia Pogliag é uma professora de Verona, que eu, agora, quando eu era professor visitante lá, já conheço ela de anos, podemos trabalhar um pouco mais, muito cabeçona assim, na fisiologia e em modelos de treino aeróbico. Mas é o seguinte, ela vai fazer um estudo em sedentários, inicialmente sedentários, colocados a treinar aerobicamente num cicloergômetro, ou seja, muito exercício de pernas, versus um outro grupo que treinava só no ergômetro de braço, tá? Treino aeróbico. E ela controlou muito bem, ela avaliou o VO2 máximo anterior, ela treinou em limiares parecidos, zonas parecidas de treinamento dos 2 grupos, para um grupo que treinava só braço, outro grupo que treinava só perna. Ela fez um controle de cargas bem interessante, até com alguma ondulação, que geralmente nos estudos mais da fisiologia são bem pobres, assim, no design do treino, coisas assim, né? E a gente vai falar disso, que não é um problema, mas quase sempre tem essa questão. No estudo dela ia um pouco mais além, mas assim, resumindo, o estudo dela vai mostrar o seguinte, gente. O que ela faz também? Ela, no pré-teste e no pós-teste, se não me engano, eram 16 semanas, talvez 12, mas acho que eram 16 semanas de treino. O que ela vai ver no pré e no pós? Ela vai fazer testes de VO2 máximo, de braço e de perna nos 2 grupos. E aí ela vai conseguir testar essa possibilidade de adaptação, vamos chamar de recíproca, ou adaptação geral, eu treinando perna, o quanto eu me adapto aerobicamente para um exercício de braço, por exemplo. Ela vai questionar essas questões. Tá? E resumindo, ela vai confirmar o que o McArdle viu, mas ela vai dar alguns valores que eu acho interessante. Assim. Ela vai ver o seguinte, que quando a pessoa treina braço ergômetro, as adaptações de VO2 máximo delas vão ser da ordem de 20%, que é algo bem na média do que se encontra em vários estudos em grupos sedentários, uma boa adaptação até.
né? Em atletas de alto nível isso é muito mais difícil, né? As oscilações anuais são bem menores do que isso, tá? Mas 20%, tá? Treinando braço com braço. O grupo que treinou perna também melhorou 20% o VO2 máximo. O VO2 máximo de perna é sempre maior que o de braço, tá? Aí entra a questão da especificidade, que a gente já viu, tá? Tudo bem. Quem treinou perna melhorou 20% também. Vejam que tem essa repetição de dados. Eu melhoro 20% mais ou menos quando eu treino algo específico ao meu grupo muscular. Agora, o interessante é que quando eu avalio no outro grupo muscular, que não foi treinado diretamente, a adaptação é da metade desse valor, é de 10%. Mas o legal é ver que, mesmo sem treinar braço, eu melhoro o VO2 máximo executado por atividade de braço em 10%. Por quê? Porque também tenho adaptações centrais que vão me ajudar para exercícios gerais. E aí volta aquele discurso anterior. Mas não tão específico. É pela metade nesse design de estudo, que é bonito, assim, que é braço, perna separado. Geralmente a coisa é mais complicada, né? Eu tenho exercícios que movimentam mais braço, menos perna, mas não é assim tão isolado, digamos assim. Nesse caso, foi um estudo interessante e dá pela metade. E dá uma coincidência de números que às vezes é fácil da gente lembrar, que é isso, de 20% de adaptação quando eu treino mesmo nos grupos musculares e 10% de adaptação em outro grupo muscular que não foi treinado. Tá? Então, mostrando que as adaptações centrais também importam. Mas, claro, que as locais também vão importar. Se eu vou querer uma maior qualidade dessa adaptação, por algum motivo, isso vai ser bem importante. Às vezes, na saúde, nem é tão importante. Na saúde, eu posso fazer esses jogos de braço, perna e já vou ter adaptações gerais boas. Tá? Os dois grupos foram capazes de melhorar bem ali os perfis da aptidão cardiorrespiratória. Tá? Mas nessas condições, com alguma limitação, e nesse caso pela metade, coincidentemente. Diga, alguém quer? Acho que é o Gabriel. A gente pode pensar nesse quesito, assim, tu trouxe num aspecto bem interessante na última aula, que é pensar do ponto de vista da evolução, né? Pensar numa evolução ao longo do tempo. Então, a gente pensa numa questão de evolução, é o meio que vai selecionar aquele fator. E atrelado às questões metabólicas, em diferentes condições de VO2 máximos, então a gente pega, por exemplo, tem estudos que mostram que, por exemplo, pega o cross country, né, que a capacidade de VO2 é 90%. Pega maratonistas 80, 70. Então, dá para dizer também que vai também a partir da modalidade selecionar, né, tipo aquela capacidade máxima. Então, o cross vai ter pessoas que têm que ter essas condições de fibras e tudo mais. Tem esse sentido também? Tem. O caso do cross-training, o ski cross-country, né? Essas atividades aí que usam bastante braço, perna, tá dentro desse raciocínio da primeira mensagem que eu dei ali. Maior volume muscular, esses caras vão ter um maior VO2 máximo. Eles vão estar mais próximo do VO2 verdadeiro, vamos chamar assim, se é que existe uma maneira de avaliar isso. Tá? Mas estariam mais próximos. Né? E a gente já sabe por quê, porque eles usam membros inferiores e superiores em níveis muito altos, diferente da natação, que usa membro inferior, mas não é longe de ser um nível máximo muscular daqueles grupos musculares envolvidos. Tá? Mas é por aí mesmo, é esse que é importante, a gente entender qual é a atividade e, na medida do possível, fazer avaliações que sejam próximas. E aí que entra o debate, sabe? Eu tenho que fazer algumas avaliações de vez em quando de laboratório para ter um quadro geral. Sim, mas eu tenho que cuidar, porque às vezes é melhor ter uma avaliação indireta, mas mais específica para uma realidade. Então eu tenho que equilibrar também com isso. E claro, tem se mostrado que as avaliações específicas são super importantes, né? Tá? Mas é por aí mesmo. Tá? O cross-country é um bom exemplo de uma atividade maior. Nós agora estamos estudando muito no grupo a caminhada nórdica, que vem dessa ideia do esqui, né, de cross-country também, e onde o VO2 também é muito maior. E tem uma coisa interessante ali até para adicionar. Tem um paradoxo também da energética com a percepção do exercício. E isso pode estar envolvendo também o ski cross-country. O que acontece? Resumindo, uma das mensagens que o pessoal do fitness com a caminhada nórdica está usando é que tu gasta mais energia usando bastões, quando tu caminha com bastão. Isso é legal para o gasto energético e tal, o balanço energético e tal, mas, ao mesmo tempo, a percepção de esforço é igual ou menor quanto o exercício. Então, tá aí o paradoxo, que essa distribuição muscular faz responder a pessoa perceber isso. Isso é muito legal para o exercício, né? Gastar mais
o pessoal está estudando muito isso, a carga cognitiva, a carga mental do treino também, né? Agora mesmo saiu um estudo recente, não sei se é do grupo de esquerda, um dos bem forte, ou do Hackney, que vai mostrando que os exercícios excêntricos, por exemplo, têm uma carga cognitiva baixa, que a pessoa percebe menos. O que eu só coloquei em discussão, tá? Eu dei o parecer para esse artigo e eles acabaram não aceitando, mas acho que tem que levar em consideração para o treino, é pensar também na carga cognitiva de longo prazo. Porque do exercício, tudo bem, tu faz a excêntrica na boa, mas tu tem um processo inflamatório que a gente sabe que tem mais dor no meio, né? Então, isso eles consideraram menos, eles ficaram muito focados no que deu o resultado, né? Que é ali, durante o treino, a carga cognitiva é menor. Então, essas coisas são interessantes de ver também. Tá? Esse é um outro passo que foge só do metabolismo por si, mas também é um metabolismo que envolve a neuro, né? E aí as teorias de fadiga são mais próximas sobre isso. Tá? Pessoal, menos de 1 minuto, vou sair a francesa, vou ver o tempo aqui que a gente levou. Volto às 10h20, a gente continua a aula, tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui. E se eu conseguir voltar para a janela do Zoom. Voltei. Finalizo aqui, gente. 10h20 a gente volta para não cortar assim, tá? Até mais, pessoal. Vou parar.